Olha, os recordes diários de mortes por Covid-19 não são capazes de inibir festas clandestinas. Até quem deveria proteger a população acaba dando um mau exemplo. O vice-prefeito da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, Jorge Augusto de Albuquerque, foi detido numa festa com cerca de 40 pessoas. Os convidados estavam sem máscaras e consumiam bebidas alcoólicas. Segundo a própria polícia, a casa pertence ao filho do prefeito da ilha. Ele disse que alugou o imóvel sem saber que seria para uma festa. Em São Paulo, a Polícia Civil encerrou uma balada. Cerca de 170 pessoas estavam no local, a maioria sem máscara. O dono foi autuado em flagrante, mas os frequentadores foram dispensados. Nessa mesma semana, uma outra festa foi fechada em São Bernardo do Campo. Aproximadamente 300 pessoas se reuniam às margens de uma represa. Com a chegada da polícia, muitos fugiram até mesmo pela água. 158 pessoas foram levadas direto para a delegacia e autuadas. Ainda sobre as festas clandestinas, a gente conversa agora com o advogado criminalista Jacob Filho. Jacob, obrigado pela participação aqui conosco. Acho que todos que vivemos nesse momento de pandemia somos contrários a essas festas de clandestina. É diferente do lockdown, que há vertentes que não defendem o lockdown, enfim, a discussão não é essa. A discussão é essas festas clandestinas que provocam aglomeração, são feitas de maneira absurda. Por que é tão difícil terminar com essas festas? Falta garantia para a polícia conseguir ir até esses locais para fechar? O que na sua visão dificulta tanto a gente conseguir inibir essas festas? Boa noite, Gustavo. Uma satisfação mais uma vez falar contigo. Boa noite a todos. Gustavo, nós temos um problema aqui e não é legislativo, né? Você tenta imaginar que o Código Penal, né, a lei que pode determinar isso, tudo isso, que pode trazer consequências para as pessoas que têm uma conduta, você tenta imaginar que o governador, o prefeito, o presidente da República, ou seja, quando eles determinam um lockdown, quando eles determinam, olha, as pessoas não podem sair de casa, e eles dão essa determinação, né? Você imagina que quando um prefeito faz isso, ou um governador, e nós, enquanto população, nós, enquanto cidadão, descumprimos essa regra, esse dever de conduta, quando nós descumprimos isso, nós cometemos um crime, tá? Pelo menos 4 crimes nós cometemos. Uns com maior gravidade, outros com menor gravidade. Neste caso em específico, que a reportagem cita, Gustavo, é um crime, infelizmente, de menor gravidade. E eu aqui, Gustavo, com um aperto no coração, te digo, eu como advogado criminal costumo dizer que sempre, Gustavo, e já aqui nesse mesmo programa, já disse várias vezes, tem sempre que ter uma menor punição, sempre preguei menor punição, mas neste caso, quando vejo a irresponsabilidade saltar aos olhos, quando vejo o leito dos hospitais, pessoas que não têm um mínimo de amor ao próximo e responsabilidade, fazer um negócio como esse, tomar o leito do próximo, eu chego a pensar que tudo aquilo que eu acreditei foi em vão. Então, respondendo a tua pergunta, Gustavo, nós temos sim tipos penais, nós temos lei que responsabilizam essas pessoas. Algumas, Gustavo, chegam a dar até 15 anos de cadeia, mas para casos mais específicos e mais graves. Para essa festa em específico, é aquilo que nós chamamos de termo circunstanciado, que foi o que aconteceu. O sujeito vai lá, Gustavo, assina um termo circunstanciado que, para que as pessoas possam entender, num linguajar menos técnico, Gustavo, e para que todos possam entender, nada mais é do que assinar um documento e depois ele volta lá e se explica para o juiz o que aconteceu, né? Ou seja, é muito brando. E pela primeira vez eu vou falar isso. É pouco, Gustavo. Diante de tamanha irresponsabilidade. E Jacob, a gente viu, né? Você mencionou o termo circunstanciado, aí ele volta, se explica para o juiz, e a gente tem visto casos recorrentes, ou seja, organizadores de festa que abusam, que fazem uma festa, a festa é encerrada, depois eles recomeçam a festa, ou então fazem a festa em outro local.
Seria possível responsabilizar de maneira mais dura ou essa responsabilização teria que ser acordada lá no Congresso, no Legislativo? Não é tão simples assim. Gustavo, nós não precisamos de uma nova lei. Nós não precisamos de uma mobilização do Congresso. Nós precisamos exclusivamente pegar. Porque, veja bem, uma coisa é o sujeito que vai à festa. Esse é irresponsável por si só. O jovem que vai lá e se arruma e vai à festa, toma uma cerveja e tudo mais, isso é um irresponsável de carteirinha e ninguém tem que tirar, tem que ser responsabilizado. Existe uma lei para ele e este merece um termo circunstanciado. Mas aquele que agencia, aquele que a polícia vai lá, faz um bom trabalho, fecha aquela casa noturna, fecha, este não. Este tem que ser responsabilizado pelo artigo 267. Porque este propaga a pandemia. Este faz de forma dolosa. Ou seja, doloso, para quem não conhece o termo, o significado da palavra dolosa, Gustavo, doloso é aquele que faz com vontade. É aquele que tem vontade, que recebe benefício. É aquele que está recebendo lucro. É aquele que está ganhando dinheiro com a morte alheia. Esse tem que ir para a cadeia. Eu nunca achei que fosse falar isso, Gustavo. São coisas que a vida nos proporciona. Jacob, outra questão que eu me pergunto, e creio que você pode ajudar a clarear, a gente está mais de um ano nessa pandemia, né? Pandemia em si, um ano. E desde o início, essas festas clandestinas ocorriam. Faltou das nossas autoridades se preparar melhor para isso, ou seja, percebendo que iriam acontecer, você preparar a polícia ou autoridades, a Guarda Civil, no caso das cidades, para atuar de frente, prestar atenção nessas festas clandestinas, monitorar as redes sociais, porque eles normalmente fazem justamente os encontros pelas redes sociais, passam os endereços. Faltou uma habilidade das autoridades para lidar com essa situação? Gustavo, eu ouso dizer a você que faltou tudo. Não só aqui, como em todo lugar. Nós não estávamos preparados enquanto mundo para tudo isso. Mas muito além disso, Gustavo, você tenta imaginar para as pessoas que não são letradas, que não têm a mesma instrução que nós, quando a pessoa liga a televisão, o presidente da República está dando uma informação às 8 da manhã. O governador do estado de São Paulo está dando uma informação completamente distinta ao meio-dia. E o prefeito da cidade dele está dando outra às 4 da tarde. Então ninguém soube como agir, isso em 2020. Muito se disse, em 2020 o presidente da República disse o tempo todo que era uma gripezinha, que nada acontecia e não usava máscara. Então, as pessoas não sabiam como agir. Então, é muito difícil você responsabilizar esse ou aquele. A polícia tem sim, aqui em Perdizes, agora, se você sair, a cidade é o bairro que eu moro, então eu posso dizer por isso. Se você sair agora em Perdizes, não tem nada. Você só ouve os grilos. Mas hoje à tarde eu tive que sair de casa hoje, com equipamento, com tudo, com máscara, com tudo, eu tive que sair e fui até o bairro de Guaianazes. Estava tudo aberto. Salão de beleza, barbeiro, tudo funcionava normalmente, ao lado de um distrito policial. Portanto, perceba que não é só uma questão cultural. Falta fiscalização, falta uma questão cultural e falta mais do que isso, falta uma governabilidade com responsabilidade, Gustavo. Tá certo. Jacob, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse assunto, claro que preocupa a todos. Um forte abraço e até uma próxima, Jacob.